diagnóstico é feito através de condutas clínicas. Condutas clínicas, tá. Normalmente, pelo próprio exame físico e pela própria anamnese do paciente, ou seja, aquilo que você como tutor coloca para a gente que o seu paciente está, o seu animal está apresentando, né, quais são as características da pele, quais são as áreas mais acometidas pelos processos de inflamação, se tem um paciente que tem muito otite recorrente, se é aquele paciente que lambe muito a patinha. Então, baseado nessas informações, até a característica de cada raça, genética, histórico de pai e de mãe, tudo isso é possível hoje você dizer que o paciente tem ou não uma dermatite atópica. Isso, inclusive, é um tema até um pouco controverso, porque até pouco tempo atrás dizia-se que o diagnóstico de dermatite atópica só seria possível por exclusão de todas as outras alergias. Hoje já se fala de uma forma diferente. O diagnóstico, assim como é feito no ser humano, ele já pode ser determinado num primeiro momento. Porém, não é incomum você ter um paciente que tem dermatite atópica e tem outras alergias concomitantes. Sim. Por isso você precisa descartar ou confirmá-las para que você trate não só a dermatite atópica, mas também tem uma abordagem dessas outras alergias. Até porque muitas vezes, com o controle dessas outras enfermidades, você consegue diminuir muito a quantidade de medicamentos, a frequência de ida ao veterinário para o controle desse cão que tem a dermatite atópica, que eu estou repetindo essa doença porque, de fato, é a que a gente tem a casuística maior. Eu até notei na minha filhinha aqui, dermatite atópica, né? Que eu realmente estava pesquisando, lendo sobre dermatite. E a dermatite atópica, ela seria uma alergia de origem genética, né? É uma doença genética. Se o senhor puder falar um pouquinho essa questão, porque eu até lembro de um caso que uma menina postou no grupo recentemente, falando justamente isso. É uma pena, porque a alergia do meu cão é de origem genética, enfim. Uhum. Então, acho que muita gente tem dúvida, né? Eu acho que é bom sempre lembrar, como a gente já até falou aqui em outros episódios, para que as pessoas não sigam receitas prontas de... Exatamente, Bela. Isso é um problema, né, que a gente encontra bastante. Porque a doença do cãozinho X é a mesma do cãozinho Y, e aí acha-se que a medicação vai ser a mesma, a dose será a mesma, a frequência. Pode até dar certo. Por coincidência, de fato, a abordagem terapêutica ser semelhante. Mas cada paciente tem uma apresentação diferente da doença e, consequentemente, necessita de uma abordagem terapêutica diferente. E pode, como o senhor falou, pode até dar certo, mas pode também agravar a situação do pé, doutor? Sim, porque você pode estar utilizando ali algumas medicações que não se fazem necessário. E como são medicações que a gente usa de uso contínuo, né, normalmente para o resto da vida, isso pode, talvez, a um longo prazo, trazer algum problema. Principalmente se esse paciente já tem alguma comorbidade associada. Por exemplo, se ele é um nefropata, se ele é um hepatopata. Se ele tem outras doenças que a gente precisaria ter uma determinada cautela ao utilizar alguns medicamentos. Então, esse uso indiscriminado das medicações sem uma orientação veterinária é muito perigoso. Uhum. Então, vamos falar um pouquinho da dermatite atópica, assim, né? Sim. Abordar, porque então, a dermatite atópica, como você falou, é sim uma doença genética. Então, sempre que você observar que o pai, a mãe tem essa doença, a probabilidade disso ser transferido para os filhotes é altíssima. Por isso a recorrência, a incidência tão grande dessa doença, porque infelizmente é difícil você ter algumas raças, como por exemplo, eu vou citar aqui a raça Shih Tzu, que eu sou suspeito de falar porque eu tenho uma Shih Tzu, amo essa raça, né? Para mim, eu diria que é uma das minhas preferidas, mas tem essa característica genética. Então dificilmente a gente vai ver um Shih Tzu que não tenha nada correlacionado à alergia. Até tem alguns pacientes que são felizardos de não apresentar nenhum problema, mas tem uma casuística muito grande nessa raça. Então isso tem um envolvimento genético muito grande, né? Os padrinhadores talvez trouxeram essa característica, essa genética para os outros indivíduos que vieram. Então, é uma doença que vai acometer não só o sistema imunológico, como também a apresentação da pele. Então, esses cães costumam ter a pele muito seca. Quando a gente fala pele muito seca,
não é muitas vezes percebida pelo tutor. Não é, a gente não está falando da pele seca que descama, não, não. É em termos microscópicos, né? É uma pele que não tem a sua barreira cutânea natural bem formada. Isso faz com que ela seja uma pele mais permeável, seja uma pele que perde muito líquido para o meio, por isso se torna seca e, consequentemente, é uma pele muito reativa. Ela está sempre em contato com os alérgenos ambientais que, ao penetrarem, irá ali existir, ocasionar um processo inflamatório que levará ao sinal clínico mais característico, que é o prurido. Então, é uma falha da barreira cutânea associada aí também a condições imunológicas.